O problema está em nós. Aí você fala, mas essa igreja é cheia de problemas, essa igreja é doente, essa igreja é isso. Aí eu te pergunto, você vai no hospital, o que é que você espera encontrar lá? Quando você vai no hospital, o que é que você encontra lá? Pessoas doentes, pessoas... E para que elas estão lá? Para ficar? E para que as pessoas vêm na igreja? Então o que eu estou me incomodando com a vida dos outros, com o problema do outro dentro da igreja? É aqui que ele tem que estar. É aqui que ele tem que estar, meus irmãos. Agora você vai chegar lá no hospital, ei, essa maca aí você não pode... Você está deitado na posição errada nessa maca aí, viu? Ei, você não pode pegar nesse negócio aí não. Vai chegar lá no hospital desse jeito? Não vai. Na igreja não pode ser assim. Então é esse tipo de coisa que Paulo vai mais bater, que Paulo vai mais ensinar. A meditação diária. Estão fazendo a meditação diária? Aos membros da igreja, aos obreiros, vamos fazer um propósito? Vamos fazer um propósito? Vamos lá então. Na próxima aula, a lição de Gálatas, vocês, os irmãos, e visitante também, se quiser fazer, é muito bom. No livro de Gálatas, os irmãos vão fazer, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No livro de Gálatas tem a meditação diária. Os irmãos vão meditar e eu vou perguntar. Agora, você vai mas se eu começar domingo, a aula vai ser quinta-feira, não vai dar tempo de terminar. Se você começar amanhã, quinta-feira que vem você já vai ter feito a última. Estão entendendo? Como é que vai ser? Então vamos fazer esse propósito. Irmãos, é muito bom a pessoa meditar na Bíblia Sagrada. É muito bom, nem que seja só um versículo. Gálatas, a próxima aula. Está na revista aí, na revista, meditação diária, está na revista. Tá? Os irmãos entenderam bem, né? Para quem, o objetivo da lição, ao concluir essa lição, você será capaz de entender que o poder de Deus é manifesto por meio da fraqueza humana. Paulo tinha, quem já ouviu falar do espinho na carne? De Paulo, pois é, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse. Ele orou 3 vezes, mas Deus disse não, minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco Paulo estava, mais o poder de Deus ficava mais forte sobre a vida dele. Agora, mas Paulo era homem de Deus, tinha fé, orava, curava. Paulo era um homem muito usado por Deus, mas por que ele não pôde orar por ele mesmo? Por que Deus não resolveu? Por quê? Por causa da enfermidade de Paulo, muitas outras almas foram salvas. Deus utilizou da enfermidade que ele tinha para evangelizar muitas e muitas almas. Não estou querendo dizer que Deus deixou ele doente para levar ele, não. Eu estou querendo dizer que Deus entendia que se ele curasse Paulo poderia, vamos dizer assim, entre aspas, se corromper, se exaltar. Então Deus usou essa oportunidade para que o nome dele fosse glorificado. Para que o nome de Deus fosse glorificado na vida de Paulo. Saber que os cristãos devem sentir-se consolados pelos cuidados de Deus em meio ao sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam E Paulo foi. Por que Paulo disse? E praticamente em todas as cartas está escrito a forma com que ele escreve. Está intrínseco a forma com que ele escreve. Se gloriei no sofrimento. Vou pregar o evangelho. A mim me foi conferido. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque a mim me foi conferido esta missão. Paulo disse no livro de Romanos, na carta aos Romanos, ele disse: o que nos separará do amor de Deus? Será a nudez? Será
a doença, será a prisão, será o futuro, será o porvir, será o passado, nada nos separará do amor de Deus. Por que ele fala isso? Porque Paulo sofreu prisão, sofreu nudez, Paulo sofreu tentativa de assassinato, até mesmo pelos próprios cristãos, e de tudo isso ele se gloriava. Então ele vai escrevendo. É tão lindo isso na Bíblia, isso é muito lindo na Bíblia, porque olha só, Salomão é considerado o homem mais sábio da Bíblia, não é? É ou não é? Mas se nós formos colocar o pé da letra, ele foi o homem mais burro da Bíblia. Por que ele escreveu? Por que ele escreveu sobre mulher? Ele disse: quem acha uma mulher, achou uma coisa boa. Ele não falou assim? Aí ele disse: tome cuidado com certas mulheres, porque a mulher pode ser a marca mais do que o véu. A mulher reixosa, o gotejar em uma casa contínuo é a mesma coisa de uma mulher reixosa, destrói. Salomão escreveu muitos conselhos sobre pais e filhos, sobre o filho obedecer à voz do pai. Por que ele fez isso? Por que ele alertou sobre a mulher? Ele disse: olha, mulher é bom. Porque ele teve várias. Porque ele fez isso. Paulo escreve isso daqui porque ele passou por isso. Então ele disse: ó, se glorie, está sofrendo, mas tá bom, porque Deus está contigo. Tá ruim, tá dolorido, tá chorando, estão batendo, mas Deus é contigo. Se alegre. Não foi isso que os apóstolos fizeram? Disseram para ele: olha, já nos advertimos antes que não era para vocês pregarem. Pois agora, não podemos até te prender, mas vamos te bater, vamos te açoitarem. Açoitaram os camaradas, e eles saíram da cidade gritando, glorificando a Deus, e orando e agradecendo a Deus, pois dignos. Eles se acharam dignos de apanhar pelo amor do Evangelho. Paulo passou a mesma coisa, por isso que ele vai falar do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Você sabia que a interpretação errônea do texto da segunda carta a Coríntios 3, aos Coríntios 3 e 6, ainda causa muitas polêmicas até hoje? A letra mata, todavia, a letra mata. E isso daqui é outra coisa, muito interessante, né? A pessoa fala assim: a letra mata. O que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo. Aí muitos, entre aspas, uma meia dúzia, menos de meia dúzia, diz: mas esse tipo de culto, a letra mata, e o Espírito vivifica, então tem que ter um culto mais espirituoso. Interessante que nós estamos aprendendo sobre quem? Paulo. Quem era Paulo? Poliglota. Um homem que tinha a cultura ocidental. Sabe o que é a cultura ocidental? O homem tinha a cultura judaica, a cultura greco-romana, e tinha mais outra cultura dentro dele. Paulo, aos 11 anos de idade, levantou diante de diversos homens da lei e citou o Talmud, e citou a Torá de cor, o livro da lei de cor. Paulo se formou aos pés de Gamaliel. E outra coisa, na época não era o aluno que escolhia o professor, era o professor que escolhia o aluno. Então se Gamaliel escolheu Paulo, é porque viu potencial em Paulo. Na época não era esse negócio de: eu vou estudar com aquele professor porque aquele professor é bom. Se o professor fosse bom, mas o aluno não fosse, não era escolhido. Quem era Paulo? Poliglota, diversas línguas o homem falava, lei de cor e salteado. Tanto é que ele consegue carta para perseguir os cristãos.
O interessante é que ele vai usar isso, todo esse conhecimento que outrora ele utilizava para matar, perseguir crente, ele vai utilizar agora para obra de Deus. Então a letra, vamos lá, a letra mata. Todavia, aprendemos que esse texto não se refere ao estudo, mas às sentenças e penalidades na lei mosaica. No Antigo Testamento era comum matar aqueles que não obedecessem à lei, porque a antiga aliança era uma condenação, mas a nova aliança é a justiça da salvação. A antiga aliança veio por Moisés e a nova aliança veio por Jesus Cristo. Quem sabe o que é e qual é a antiga e a nova aliança? Quem sabe? Levanta a mão. Antiga aliança e nova aliança. Ninguém sabe? Pois agora já sabe. Novo e Velho Testamento. Novo e Velho Testamento. Mais precisamente, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômios é o principal, mas o Antigo Testamento pode ser considerada a época da lei. Então, a antiga aliança veio por Moisés. Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômios. O Pentateuco era o único livro, mais tarde sendo dividido em 5, da autoria de Moisés. Depois veio a nova aliança, que veio por Cristo. Acaba o livro de Malaquias, chega o livro de Mateus e foi assim o nascimento de Jesus, né? Isso é muito lindo. Jesus nasce. É a coisa que eu mais gosto de pregar, é dentro do Novo Testamento, especialmente nos 4 evangelhos. E isso é muito bom. Vamos lá aqui. 2 Coríntios capítulo 4, 7 e 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O que ele está querendo dizer, o que Paulo diz aqui especificamente nestes versículos, é que aquele que aceitou a Cristo Jesus, morreu com Cristo e foi crucificado com Cristo. Foi crucificado com Cristo. Foi sepultado com Cristo. E o que isso quer dizer é que Jesus ressuscitou. Então um dia nós ressuscitaremos também. E o interessante é que ele diz, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tem dia que nós acabamos o dia que parecendo que passou um trator de esteira em cima da gente.